Encefalite, uma coisa que pode acontecer, encefalite é um envolvimento infeccioso do próprio tecido cerebral. Isso não é tão comum acontecer pelo vírus da Covid, mas tem relatos de meningite e meningoencefalite em pacientes também com Covid-19, com a presença de vírus no líquor ou não. Que daí nós falamos de sintomas pós-Covid oficialmente quando isso está ainda com 12 semanas do Covid. Tá? Mesmo os casos leves de Covid podem ter síndrome pós-Covid. Então, claro que os casos mais graves, os críticos, têm uma maior chance, mas mesmo os casos mais leves a moderados também, inclusive aqueles pacientes que não internaram no hospital, podem ter sintomas persistentes além de 12 semanas ou 3 meses. Então, um bom momento assim do médico pensar em fazer a sua avaliação pós-Covid. Existem casos que precisam de fisioterapia já na fase precoce, você vai coordenar isso, mas para chamar de pós-Covid o ideal é esperar um pouco, porque senão você vai aumentar demais a dimensão do problema além do que precisa. Mas entre 30% e 50% dos pacientes, pelo que está saindo na literatura, apresentam o tal da síndrome pós-Covid, com um corolário de sintomas que não é pequeno, principalmente os neuromusculares. Tá? A impressão que eu tenho é que os sintomas respiratórios, a sequela respiratória ela não é tão grande, mas que a fadiga, a fraqueza, o mal-estar, a insônia, dor de cabeça crônica, ansiedade, sintomas depressivos sejam muito mais comuns até do que os sintomas respiratórios ou de outros órgãos e sistemas. Então, pacientes internados acabam desenvolvendo uma doença muito grave, com comprometimento pulmonar, mas também multissistêmico. E aí a gente acabou aprendendo que existe um risco aumentado de encefalopatia também, que é um comprometimento da função neurológica de forma global. Isso pode estar relacionado com comprometimento de vários órgãos e uma encefalopatia multifatorial, com envolvimento metabólico, etc., mas também por envolvimento do sistema nervoso central, pelo próprio vírus. Acho que dá para elencar assim, umas 3 partes dentro de tudo da situação pós-Covid, que seriam as que provavelmente trazem mais necessidade de acompanhamento a longo prazo desse paciente, que seria a própria parte respiratória, tosse, falta de ar, uma restrição respiratória em função da própria fibrose. E nesse paciente que evolui para um respirador ou que precisa de um suporte de oxigênio maior, é a questão também da fibrose, né, que deve ser acompanhada a longo prazo. Em segundo, mas encostadinho ali, é a questão muscular, né, de perda de massa muscular, perda de força, a própria alteração ou paresia de alguma parte em função do próprio tratamento e por dor crônica, por cansaço crônico que o paciente fica, né? E a questão psiquiátrica, né? Que entra o neuropsiquiátrico, que a gente fala que é a questão muscular, e a questão de estresse, paciente que foi para UTI, a questão de transtorno de estresse pós-traumático, né? Depressão, ansiedade, distúrbio do sono, e, enfim, entre outros.